Saudações rubro-negras flageniais. Convido você a flamengar comigo neste vídeo. Flamengo faz valer fama de melhor elenco do Brasil e reassume ponta na base da técnica. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. GE por Fred Gomes. O Flamengo é líder do Brasileiro mais uma vez e agora com uma partida a menos. Mesmo com uma mescla de atleta, Tite levou a campo uma equipe extremamente técnica. Não deu show, mas também pouco sofreu nos 2-0 sobre o Atlético Goianiense. Nem domingo de intenso calor no Maracanã. Num domingo de intenso calor no Maracanã. Com jogadores de muita qualidade em todos os setores, o Flamengo fez uma partida segura e pouco correu risco de tropeço, né? Flamengo constrói bem, mas machuca pouco, né? O Flamengo constrói bem, mas machuca pouco. O que isso significa, galera? Significa o seguinte: o Flamengo é arame liso. Ele constrói bem as jogadas, pelo menos nesse jogo foi assim. Construiu bem as jogadas, mas chegou na hora de machucar, é arame liso, não machuca ninguém. Então os gols, os poucos gols que a gente acaba fazendo, é devido a muito que o Flamengo faz, mas pouco que o Flamengo conclui e faz os gols, tá entendendo? Seguindo aqui, o Flamengo fez um bom primeiro tempo no Maracanã, em termos técnicos, com goleiro e 2 zagueiros que são excelentes no passe. A construção desde o primeiro terço foi muito bem feita, né? Aqui ele está falando do Fabrício Bruno, Fabrício Bruno não, o Léo Ortiz, Davi Luiz e do Matheus Cunha, que também sabe jogar muito bem com os pés, tá? Então vou abrir um parênteses aqui já, falar um pouquinho dessa parte, né, que eu acabei de falar. O Flamengo só fez a sua primeira finalização com o Cebolinha aos 16 minutos, galera, do primeiro tempo, tá? Eu acho muito pouco o Flamengo pegar o lanterna do campeonato e só finalizar o gol aos 16 minutos do primeiro tempo. Eu sei que tinha 2 linhas de 4 ali para ser batidas, às vezes uma linha de 4, outra linha de 5, né? Mas é pouco para a equipe do Flamengo, muito pouco, tá? O gol aos 19 com o Pedro, né? O gol sai aos 19 minutos com o Pedro. O jogador tem 28 gols e 7 assistências, gente. O Pedro, ele tem 28 gols e 7 assistências, participando de um total de 35 gols do Flamengo no ano. Não é brinquedo, não. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês. O Pedro, ele é centroavante nível europeu. Ele praticamente faz gol em quase todo jogo, tá? E segundo o SofaScore, ele vale 28 milhões de euros, sendo que o Flamengo comprou por 14,7 milhões de euros, né? Há 3 anos e 7 meses atrás. Isso significa que ele está mais velho, mas porém ele está valendo mais do que ele valia quando o Flamengo comprou, tá? Isso é só um ajuste aqui. Mas seguimos. Qualidade técnica resolve parada cedo na etapa final, né? O assanhamento do Atlético Goianiense do fim da etapa inicial se estendeu ao início do segundo tempo. Antes do primeiro minuto, Raudinei ganhou as costas de Ayrton Lucas na área, onde o time goiano vinha levando a melhor, e cruzou para Charlin cabecear. Matheus Cunha espalmou com segurança. Vou abrir aspas aqui rapidinho, galera. Só o seguinte: essa bola o cara cabeceou errado. Ele cabeceou em cima do Matheus Cunha, tá? Fez a defesa, tá ali para fazer a defesa, tudo bem. Só que o cara cabeceou errado. Se o cara
cabeceia certo, era gol, porque foi um chute de cabeça. Tá? Por isso que eu falo, o Matheus Cunha tá lá, fez a defesa, mas se ele acerta, era gol, não tinha como. Se tirasse um pouquinho do goleiro, era gol. Tá? Aos 40 minutos do primeiro tempo, a intensidade e a pressão alta para ser exercida, o Flamengo, ele baixou, cara. Ele baixou no primeiro tempo. No primeiro tempo ele baixou muito a intensidade. Tudo bem, entendeu? Que a pressão também é alta para ser exercida, mas isso é normal acontecer, tá? Pois nenhum time aguenta fazer pressão alta o tempo todo. E isso daí é normal, de cair a intensidade, de abaixar um pouco as linhas e tal, esperar um pouco mais, dar uma respirada. Principalmente que o Flamengo estava ganhando de 1-0, isso é normal. O que não é normal, tá? É passar sufoco. Isso não é normal. Nesse período de marcação, tá? Com as linhas baixas, que eu tô querendo dizer, tá? Que o Flamengo, ele recuou, ele baixou as linhas dele. Se baixou as linhas deveriam estar próximas uma da outra. Se você está com as linhas mais baixas, menos chances você deveria dar para o adversário. E é o contrário, a gente baixou as linhas e deu mais oportunidade para o adversário. Então esse é que é o problema. O problema não é baixar as linhas. Tá, você tá marcando alto, marcando pressão, beleza, tá tranquilo, tal. Só que chega uma hora que você não consegue fazer mais essa marcação alta. Então o que você tem que fazer? Você tem que baixar as linhas de marcação. Você baixa as linhas de marcação para quê? Para que elas fiquem mais próximas, para que você consiga defender melhor. Só que no Flamengo, quando você baixa as linhas, você dá oportunidade pro outro time. Como que é isso? Não tem sentido uma coisa dessa. Então, a gente tem que melhorar. Principalmente quando a gente está com as linhas baixas. A gente não pode ficar dando oportunidade de gols, sendo que a gente está com as linhas baixas, gente. É o contrário. Se a gente estivesse com as linhas altas e desse oportunidade de gol, tudo bem. A gente tá pressionando, os caras vão pegar no contra-ataque, vai ter uma hora que os caras vão dar uma escapada. Mas se a gente tá com as linhas baixas, como que é isso? Como que a gente dá tanta oportunidade com as linhas baixas? Então a gente tem que rever isso, tá? E muito pouca gente fala o que eu tô falando aqui. Muito pouca gente não analisa dessa maneira. Tá? Pessoal fica pensando, não, mas baixou, mas tá bom, que tá falhando. Não é que tá falhando, é que tá falhando também. Porém, esse tipo de marcação é para inibir o ataque e não ficar dando oportunidades. Tá? E é normal baixar as linhas. A partir do momento que você não tem mais gás, não tem mais pulmão para marcar lá em cima, isso o Flamengo praticamente foi quase 38, quase 40 minutos fazendo esse tipo de marcação, cansa. Você retorna, fala, agora eu vou respirar um pouco, baixa as linhas. A partir do momento que você baixou as linhas, você obrigatoriamente tem que dar menos chances para o adversário te machucar, para o adversário ter chances de gol. E isso não aconteceu, tá? Pelo contrário, tá? E isso no segundo tempo, né? Até os 10 minutos, o Flamengo começou a dar. Aqui, ó. Aí é o que eu acabei de falar agora. Até os 10 minutos, o Flamengo começou a dar a bola demais para o Atlético Goianiense, rifando várias saídas e tal. Panorama levou intranquilidades às arquibancadas. O pessoal ficou meio tenso lá, mas a torcida do Flamengo ela é complicada também em determinados momentos, porque ela às vezes passa um pouquinho do tom. Inclusive, eu vou falar um pouquinho aqui que parece que algumas pessoas, alguns torcedores chegou a dar uma vaia no Tite e tudo mais. Gente, vamos parar com isso. Será que a gente não aprende? A gente tem que começar a aprender. Isso não pode acontecer. Tá? Não pode acontecer. Nós acabamos de pegar a liderança do campeonato. Isso não pode acontecer, gente. A gente, pelo menos, tem que esperar o jogo terminar. Aí, depois do jogo terminar, aí bate palma. Aí não vale. Tem que aplaudir o tempo inteiro, inclusive o técnico. Nós temos que fazer a nossa parte. Tá? É como eu falei várias vezes, no final da partida, vaia, se quiser vaiar. Eu também não gosto disso.
Porque jogador é ser humano. Ele vai levar isso pro próximo jogo. As vaias que você vai dar pro atleta em determinado jogo, o próximo jogo ele vai sentir. Tem jogadores que é fora de linha que dane-se, ele vai jogar até melhor. Mas a maioria vai sentir também. Tá? Por que você acha que o Lohan não tá sendo mais nem relacionado? Porque tá tentando, o Tite e a comissão tá tentando preservar o menino. Por quê? Por causa das vaias que não deveriam ter dado no jogo. Então, vamos pensar e analisar melhor sobre isso. Tá? Como é que se diz? Esse bloqueio, o que aconteceu nos 10 primeiros minutos, tá? É típico de jogadores que já estavam pensando no próximo jogo. Tava tranquilo, tava dominando, apesar do final do segundo tempo ter dado alguns sustos, né? Começaram a se poupar, né? Achando assim, não, vou se poupar por causa do jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ninguém quer ficar fora desse jogo, gente. Ninguém quer ficar fora do jogo. E eu entendo, tá? Mas isso não pode acontecer. Se o Atlético marca um gol ali, poderíamos estar lamentando até agora. Estar lamentando não ter ficado, se tornado, né, líder novamente do campeonato e perdido a partida. Então, a entrega, a intensidade tem que ser a mesma. Você pode estar um pouco sem pulmão, mas quando você baixa as linhas, você tem que estar com a intensidade ali o tempo inteiro. Tá? Então não dá pro Flamengo dar mole do jeito que deu, porque eles poderiam no começo também ter feito gols. Tá? Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas, né? Seguindo aqui, tá? A apreensão durou pouco, porque Pulgar resolveu botar a bola debaixo do braço. Aos 15 minutos, ao ver que o time tinha dificuldade para penetrar, o chileno pegou a bola próxima à linha do campo, resistiu ao primeiro combate e partiu em progressão em direção à área. 3 marcadores se aproximaram e o camisa 5 encontrou o espaço que queria para dar um lindo passe para Ayrton Lucas, que fez o mesmo e deixou a Arrascaeta livre para fechar o placar e fazer o segundo gol. Aí a partir dali o Flamengo começou realmente a tocar a bola, a se poupar, porque já tinha matado o Atlético Goianiense, não deu nenhum esboço de tentar fazer alguma coisa diferente para poder surpreender o Flamengo. E o jogo ficou em banho-maria, né? E a gente conseguiu descansar jogando, né? Descansar alguns atletas até mesmo jogando, tá? Eu vou abrir agora um parênteses aqui para falar de alguns jogadores, tá? Falar do Cebolinha. O Cebolinha, ele tá voltando de contusão. A gente tem que ter um pouco de paciência, mas ele foi muito mal nessa partida, né? Não rendeu aquilo que é esperado dele. Mas tudo bem, assim, tá voltando. Acredito que na próxima partida ele vai render muito mais do que ele rendeu, principalmente agora nessa quarta-feira que a gente vai jogar contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Acredito que ele vai se recuperar nessa partida aí. Eu levo muita fé que ele se tornou um grande jogador para o Flamengo a partir do momento que o Tite assumiu o time o ano passado, né? Tá? Vamos falar aqui do Gerson monstro, né? Monstro, não tem o que falar. Tá jogando demais, intensidade dele o tempo todo alta. Apesar do time ter caído de intensidade, ele continuou com a intensidade alta. Se não fosse ele em algumas bolas ali, ia dar problema pra gente, tá? Mas se continuar jogando todas as partidas, todos os jogos, vai acabar estourando. Ele vai acabar se machucando, vai ter alguma coisa muscular. Cara, 90 minutos, ele ficou 90 minutos ontem, por quê? Ontem não, desculpa. Ontem na realidade, que foi domingo. No domingo, por que contra o Atlético Goianiense ele ficou os 90 minutos, gente? A gente precisa muito dele em campo. Só que naquele jogo já tinha acabado o jogo no segundo gol.
Já tinha acabado. Quer dizer, deixa eu só voltar aqui, ó. Só pra ver aqui, ó. Aos 15 minutos, cara, fez o segundo gol, arranca ele fora, cara. Arranca ele fora. Coloca outro jogador, cara. A gente tem que poupar o jogador melhor. Na minha opinião, hoje, junto com o Pedro, eles são os dois melhores jogadores que a gente tem. São os dois melhores, gente. Por que ele jogou os 90 minutos? Essa pergunta eu não tive resposta, porque o Tite não responde também nada nas coletivas, praticamente, né? Ele mais enrola do que responde. Tá? Mas, seguindo aqui, Pulgar voltou, né? O Pulgar voltou, né? Jogou demais o chileno, arrebentou com o jogo, jogou demais mesmo, muito bem. Ele não vinha bem, né? Ele entrou ele veio antes até da Copa América, porém ele vinha jogando mal. Essa que é a verdade, vinha jogando mal. Mas nessa partida agora contra o Atlético Goianiense, ele realmente jogou muito bem. Arrascaeta, gênio, né? Eu coloquei esses jogadores aqui. O Arrascaeta é fora de série. Ele participou, ele fez gol já na volta dele. Ele já fez 3 assistências, fez 2 gols. Cara, tem hora que ele dá uma sumida, mas quando a bola chega ali na frente com qualidade pra ele consegue fazer a diferença. Não tem jeito. É demais. Ele é zagueiraço, ó. Zagueiraço, eu falei zagueiraço agora porque eu vou falar do Léo Ortiz. Ele é um meia, assim, fora de ser. Meia atacante, né? Ele tá jogando, na realidade, o que ele tá fazendo? Ele tá jogando muito mais próximo, atrás do Pedro. Ele tá jogando atrás ali do Pedro, né? Nessa partida, por exemplo, foi Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e ele atrás do Pedro ali, tá? E quem volta para fazer essas coberturas, até às vezes caindo um pouquinho pro meio para fechar, é o Luiz Araújo ou o Cebolinha. Ele tá sendo poupado durante os jogos para poder nesse terço final fazer a diferença como ele vem fazendo, tá? Agora sim, agora vamos falar do zagueiro, Léo Ortiz. Melhor zagueiro que o Flamengo tem no momento, na minha opinião, tá, gente? É o melhor, tá? E a última vez, olha só pra você ver os dados, né? A última vez que o Flamengo não tomou gol, o Léo Ortiz estava em campo contra o Fluminense, onde ganhamos por 1-0. Ele tem que ser titular, gente. Não dá. Ele melhora a saída de bola, ele melhora a defesa, todos os requisitos que um zagueiro pode ter de bom, ele tem. Não tem por que ele ser a reserva desse time. O Tite vai ter que arrumar um lugar pra ele aí, pra ele jogar. Tá? E ele joga ali pelo lado do Fabrício Bruno, né? Então, paciência. Tá? A qualidade de saída de bola que a gente teve foi bem melhor do que a gente... Apesar de a gente ter, nos primeiros 10 minutos, ter dado chutão, a qualidade de saída, a qualidade de passe melhora muito com Davi Luiz e Léo Ortiz, tá? Então, não sei, vamos ver o que o Tite vai fazer contra o Palmeiras, tá? O Ayrton Lucas foi bem também, ele foi muito bem, eu vi o jogo, assim, ele foi bem. E eu que andei criticando, né? Eu andei criticando, mas nunca para descartá-lo, sabe? Totalmente dos jogos. Não é uma questão de descartar, é um bom jogador. Mas para mim, quem tem que ser titular é o Vina. Tá? Ele, a bola que os caras tiveram de chance, foi nas costas dele. Foi nas costas dele. Ele ataca, ele tem a parte ofensiva, a ala, né? A parte de como ala, ele faz muito bem. Mas na parte defensiva, ele muitas vezes deixa a desejar. Já o Vina já é mais... qualificado nas duas funções. Não melhor que o Ayrton Lucas como ala, né? Como para atacar, tá? Eu acho que os dois se equivalem nesse sentido, mas para defender ele é melhor. Então por isso que eu optaria pelo Vina como titular. Agora, o Tite demora muito para substituir, gente. Segundo tempo, em todas as partidas ele faz isso. Não é possível que o time só fica ruim em todas as partidas aos 23 minutos do segundo tempo.
precisando poupar alguns atletas, cara. Principalmente o Gerson, o Coringa, o melhor jogador do time, né? Na minha opinião. E há muito tempo, né? E em qualquer posição. O Gerson, ele consegue jogar muito bem em qualquer posição. Qualquer posição que tá colocando ele tá arrebentando, cara. Tá? E não precisava ter ficado, né? Eu já te falei, tinha falado sobre isso. Não precisava ficar até o final do jogo, tá? O que, na minha opinião, foi um erro e vai acabar estourando ele, como eu já tinha dito aqui, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do Matheus Cunha, né? Que, segundo o Tite, é o goleiro das Copas e deve ser titular contra o Palmeiras. Você concorda com o Tite? Perguntando para vocês aí, vocês concordam com o Tite? Deixe seu comentário na descrição do vídeo. A gente vai dar uma olhada e a gente vai ver aqui quem tem a melhor solução para isso, ou opinião, né, para isso. Então, é isso, gente. Obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, deixe seu like. Antes de sair, deixe o seu like. Se inscreva no canal e seja um flaginel. Acione o sininho da notificação. E fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado e idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!